Olá a todos, muito bom dia! Bom dia, sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhãs na TV. Estamos consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Curiacos TV, para trazer-te assim o melhor da tradição, cultura portuguesa, convidados espetaculares, temas espetaculares, para alegrar a sua manhã e trazer muita informação muito valiosa. Exatamente, e hoje nós celebramos o Dia Europeu da Justiça Civil. Mais exatamente, o Dia Europeu da Justiça Civil é uma iniciativa da União Europeia que ocorre anualmente a 25 de outubro. Ela visa promover a conscientização sobre os direitos dos cidadãos na área da justiça civil, facilitando o acesso à justiça e promovendo a cooperação judicial fronteiriça na resolução de litígios civis. E para nos explicar melhor todas estas coisas, vamos estar à conversa com o Dr. João Massano, ele é advogado da área da Justiça Civil. Então vai ser uma primeira parte super interessante. De seguida nós vamos estar também com Ana Garcia e Carlos Félix, amigos do programa, para nos falar da gala Afrodescendentes Zurique. Provavelmente vocês já ouviram noutros programas, foi sempre super interessante. Vamos saber que novidades é que eles nos trazem. Você não vai querer perder também esta segunda parte do programa. Exatamente, e na terceira parte vocês vão estar muito atentos porque nós vamos saber se o Zé realmente soube escolher bem o fato. Exatamente. E porquê? Porque nós vamos ter um consultor de imagem masculina, vamos estar à conversa com o Bruno Félix. Temos dois Félix no programa. É verdade. Não podemos enganar aqui. Ok, sim, eu já vi que ele já fez assim um scan de alto a baixo, daqui a bocadinho vocês vão saber. Então, em todo caso, você já sabe que nós estamos um bocadinho por toda a parte, através da TV Cabo e também a plataforma streaming que nós temos. Se sempre quiserem vir ao Manhãs da TV, em rodapé estarão passados os nossos contactos, tomem nota, falem connosco no final do programa, teremos todo o gosto em receber cá no Manhãs da TV. Exatamente, e sem mais demoras, nós vamos então passar a conversa com o Dr. João. Até já. Até já. Já estamos de volta, estamos então aqui connosco o Dr. João Massano, no nosso programa. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. É um prazer tê-lo cá e sobretudo para falarmos neste Dia Europeu da Justiça Civil. É um dia muito importante para todos nós, se calhar muitos até desconhecem, deveriam de saber mais, deveriam estar mais a par deste dia. Seguramente que sim, porque se não fosse a Justiça Civil, corríamos o risco de andarmos todos aí a fazer valer os nossos direitos pela força física, que era o que aconteceria, porque no fundo a Justiça Civil funciona como um árbitro. Um árbitro que pretende evitar as situações de justiça privada, em que cada um de nós, sempre que se sentisse ofendido, fosse resolver de forma agressiva e fisicamente todas as disputas em que pretendesse entrar. Para que é que serve a Justiça Civil? Por exemplo, nas questões de direito da família, para equilibrar os interesses, por exemplo, quando há um divórcio entre pai e mãe, quando há uma situação de incumprimento de um contrato, quando há responsabilidade civil por um acidente, sempre que nós entramos no âmbito dos nossos direitos, no nosso dia-a-dia, assim que saímos de casa, tomamos um café, há um contrato com o sítio onde tomamos o café. Quando abastecemos o carro, há um contrato com a gasolineira e assim sucessivamente ao longo do dia o direito está presente nas nossas vidas. Não dá como fugir-lhe. A única coisa que acontece é que as pessoas nem sequer se apercebem da sua interferência, porque o direito acompanha-nos desde o início da nossa vida, até antes do início da nossa vida, até ao fim e depois da nossa vida terminar. Porque a sua influência é muito importante, porque quando se fala no direito, muitas das vezes as pessoas esquecem-se que o direito existe para moldar comportamentos e estabelecer o mínimo indispensável para que as pessoas consigam viver pacificamente e harmoniosamente. Claro. Porque se vivêssemos isoladamente, não era necessário o direito, para nada, porque cada um vivia no seu canto. Apesar de atualmente com a realidade virtual já acontecer um pouco isso e a interação entre as pessoas estar a diminuir, mas o direito é, no fundo, a trave mestra da sociedade. O direito não intervém em todas as situações, só naquelas que são o mínimo essencial para a sociedade sobreviver, porque são os princípios essenciais da coexistência humana, para que, de facto, todos nós consigamos resolver as nossas disputas de forma pacífica e ir a tribunal. Vão-me dizer, claro, os tribunais não resolvem tudo. Não resolvem, são lentos, também é verdade, mas eu acho que muitas das vezes o que acontece é que as pessoas nem sequer sabem os direitos que têm. Sim. Não sabem. As pessoas não conhecem os direitos, não há literacia jurídica, não há. E este dia é precisamente para tentar levar as pessoas a perceber. Agora, o que é que acontece? É que muitas das vezes
as pessoas mais facilmente se manifestam e fazem valer, fazem ouvir a sua voz em situações como os jogos de futebol e porque o árbitro fez isto ou fez aquilo e deveria ter feito outra coisa qualquer, Exato. Do que para defender um direito essencial. Porque se nós olharmos, os nossos impostos, por exemplo, destinam-se a dar-nos o direito a ir a uma repartição pública e a sermos condignamente atendidos. Infelizmente não é o que acontece. Os serviços públicos estão como estão, mas de facto nós temos direito e temos que perceber que os temos. Há uma situação que eu costumo falar bastante e que tem sido bastante abordada até nos mídias, que é a questão do smartphone. Numa situação de uma relação de namoro ou até de casamento, uma pessoa, há aquela situação em que o telemóvel pode ter indícios de uma relação com uma terceira pessoa e em que muitas das vezes a pessoa que acha que essa relação existe acha que tem o direito de chegar ao telemóvel e ver, e a própria pessoa que tem o telemóvel também acha que tem que deixar ver. Agora, não é assim. A pessoa tem o direito a não deixar ver o seu telemóvel. Tem, mas a pessoa não sabe que o tem. E eu acho que quanto mais as pessoas souberem os direitos que têm, mais justa e igualitária será a nossa sociedade. Porque, por exemplo... Desculpa interromper, Dr. João, isso que falou até é uma questão de bom senso, porque pelo respeito a outra pessoa, não é? Por norma, nós não vamos ao telemóvel da outra pessoa, ou não deveríamos ir ao telemóvel ou mexer nas coisas das outras pessoas se não é nosso. Portanto, devíamos ter aquele... Essa é quase a base do respeito, não é? Pela outra pessoa, principalmente nos relacionamentos, seja de marido e mulher, seja de Não, mas namoro. Exato, namoro. Até já chegámos a ter pessoas cá devemos de ter esse cuidado, não é? Porque é uma situação... Temos um direito, mas ao mesmo tempo trata-se também de algo, de um direito também moral, porque nós não temos o direito de interferir na vida de outra pessoa como nos apetece, porque achamos que temos que fazer, não é? A questão que eu lhe pergunto é, acredita no bom senso das pessoas? Eu hoje tenho muitas dúvidas sobre o bom senso. Acho que bom senso é uma coisa que infelizmente não abunda hoje em dia e eu acho que cada um tem que conhecer os seus direitos, porque uma coisa é, aliás, nas redes sociais, que é o fenómeno que neste momento maiores dificuldades levanta até à regulamentação, o choque entre a liberdade de expressão e o direito da pessoa a não ser ofendida nas redes, porque hoje em dia toda a gente acha que pode dizer o que quer nas redes, independentemente do direito das outras pessoas. Porque, Exato. A liberdade de uma pessoa tem necessariamente que acabar quando começa o direito das outras pessoas. Eu não tenho o direito de vos ofender, pelo contrário. E quando diz o bom senso, sim, claro, todos nós deveríamos ter a consciência de que temos que respeitar as outras pessoas. Não porque alguém nos impõe, mas porque, de facto, não faz sentido ser de outra forma. Há uma ética que temos que seguir no relacionamento com toda a gente. Agora, infelizmente, não é isso que acontece. Se nós formos analisar alguns estudos que por aí andam, como nas universidades em relação à questão das violências domésticas e tudo mais, mesmo universitários consideram que a violência doméstica é uma coisa normal e que é aceitável e que é uma prova de amor. Portanto, e se não houver violência doméstica, até dizem que se calhar não gosta. Não gosta da pessoa. A pessoa diz, ele bate-me porque gosta de mim. Quantas vezes se ouve isto? E isso é com universitários, pessoas que supostamente deviam ter um grau de cultura superior. O problema é que não é bem assim. As pessoas têm um desconhecimento muito grande dos seus direitos e o que nós assistimos na sociedade é que muitas das vezes parece que se quer empurrar as pessoas para esse desconhecimento, porque quanto menos souberem, menos reclamam, nomeadamente nos serviços públicos. Portanto, e mesmo no dia-a-dia, o que nós sentimos enquanto advogados, e eu, enquanto Presidente do Conselho Regional de Lisboa, também o sinto, é que as pessoas não conhecem os seus direitos. E depois há outros que, entre aspas, conhecem mais e acham que têm mais do que aqueles que conhecem. Porque nós temos tudo na nossa sociedade. Temos aqueles que não sabem os seus direitos e não os conhecem, e temos os outros que acham que só têm direitos e que não têm obrigações, que também é verdade. Portanto, eu acho que o equilíbrio e a convivência social impõem que a literacia jurídica seja cada vez maior e que haja campanhas. Tem que haver campanhas de sensibilização. Que recursos é que estão disponíveis para quem está a assistir ao programa, para os cidadãos, para eles terem essa literacia, para também saberem defender? Que recursos é que hoje há ao dispor e que se calhar muitos não sabem? É assim, eu diria que os próprios tribunais são o principal recurso, na minha opinião, porque, de facto,
estão preparados, têm que estar preparados para solver esses problemas e essas dúvidas. Depois tem a Ordem dos Advogados, o Conselho Regional de Lisboa, nomeadamente, que pode prestar esses esclarecimentos. O próprio Conselho Regional de Lisboa tem já uma rede muito vasta de apoio jurídico que é prestado por advogados em juntas de freguesia de vários pontos do Conselho. O Conselho Regional de Lisboa vai desde Rio Maior até Sesimbra, por exemplo, e há muitas freguesias e câmaras municipais com as quais nós temos vindo a celebrar protocolos de apoio jurídico. As pessoas podem ir lá e ter a sua consulta jurídica, e depois tem uma forma mais organizada de ter esse apoio jurídico, que é o apoio judiciário, que é solicitado junto à Segurança Social e que depois a Ordem dos Advogados nomeia um advogado para dar essa consulta. Portanto, quem quiser ter literacia jurídica tem estes meios efetivos e pessoais, e depois tem ampla legislação e ampla informação que o próprio Conselho Regional tem vindo a dar e que consta, nomeadamente, de podcasts que nós temos vindo a fazer dirigidos para o público, em que tentamos explicar os direitos que existem, que as pessoas têm, para que, por exemplo, imagine, quando há um atraso num voo, o que é que se pode fazer, quando se transvia uma bagagem, o que é que se pode fazer, quais são os direitos contra a companhia, e assim sucessivamente. As pessoas têm que ter cada vez maior consciência e, mais do que isso, têm que perceber que em cada setor de atividade também há um regulador e ao qual se podem dirigir quando tenham também dúvidas. E naturalmente que há muitas coisas que se passam e que se podem resolver por aí, porque nem sempre, e não é desejável que assim aconteça, ter que ir para tribunal não é a solução. Agora, também não pode ser, como eu ouço dizer muitas vezes, graças a Deus que eu nunca fui a tribunal. Isto é uma coisa, e depois falam como se fossem ver, desculpa a minha expressão, o diabo. E cada vez que lá vão muito nervosos, dizem sempre que esperam não voltar naquelas circunstâncias. Eu não acho que seja assim tão mal, pelo contrário. Ainda bem que há tribunais, ainda bem que há sítios que protegem os nossos direitos, em que nós podemos exercer com alguém que vai analisar a situação e dar a solução que considera mais justa. Ainda bem. Portanto, por um lado, temos que desmistificar o acesso ao tribunal, dizendo que não é o bicho-papão que muitas vezes fala, e por outro lado, temos que incentivar a tal literacia no sentido de não ser sequer preciso ir a tribunal, as pessoas conseguirem saber os direitos e os limites dos seus direitos, que é no fundo o que está aqui em causa. As pessoas têm que perceber que têm direitos, mas também têm obrigações, e que o facto de vivermos em sociedade implica que haja cedências de parte a parte. Claro. Portanto, é como tudo é relacional. Seja num casamento, seja num namoro, seja numa relação social normal, aqui, por exemplo, eu sei que não posso ir aí agredir-vos, por exemplo. E pode, naturalmente, a pessoa ter desejos, 1001 desejos, mas não vai concretizá-los todos, porque senão andamos aqui num mundo muito complicado de sobreviver. Um exemplo muito simples, quando falou no início acerca de nos relacionarmos bem entre todos como cidadãos, faz lembrar o caso de uma família que tem 10, 15 filhos, que existe, na verdade, nós sabemos bem. Exato. E tem lá regras que é para todos poderem viver debaixo do mesmo telhado como tem que ser, e que qualquer coisa vai à mãe, que é o tribunal que resolve a situação. Pronto. Por exemplo. Um exemplo muito simples. Mas, realmente, eu acho que temos muita informação nos dias de hoje, mesmo por canais de YouTube. Cada vez há mais advogados também a postar e a criar blogs. Acha que as novas gerações estão mais atentas, estão mais interessadas pelos seus direitos e pela literacia? Ou não? Não acho. Não acho porque, infelizmente, eu diria que a abundância de informação não é proporcionalmente atrativa para quem está do lado de cá. Porquê? Porque há muita informação, mas há pouca procura. Há muita informação, mas há pouca procura. Eu diria que as pessoas não se interessam. Há conteúdos que não interessam, que as pessoas não querem ver, apesar de serem muito importantes para as vidas. As pessoas vão ver Reels, vão ver TikToks desta vida, e eu acho que nós, advogados, enquanto instituição, enquanto Ordem dos Advogados, devemos e temos a obrigação de promover a literacia jurídica, se preciso for, através de Reels no Instagram, tentando levar as pessoas. Num Reel é impossível fazer a explicação toda, mas pelo menos levar as pessoas a ver o vídeo completo, se quisermos, de uma intervenção, de um artigo, do que for, para que as pessoas percebam os direitos que têm. E fazer coisas menos maçudas também, que é óbvio que sim. Temos de fazer coisas que atraiam os jovens e que atraiam todas as pessoas, para que percebam os direitos que têm. Por exemplo, eu dou um caso que foi muito mediático e que teve a decisão judicial há pouco tempo, que foi o processo Rui Pinto.
naturalmente não vou falar do caso concreto, mas vou falar da situação em si. A intromissão num computador, de quem quer que seja, é crime. É crime. Agora, a forma como esta situação foi encarada pela própria sociedade, eu diria que houve aos criminosos bons e aos criminosos maus. Ou seja, há aqueles criminosos detestáveis, como imaginemos estes casos mais mediáticos, em que toda a gente odeia, aqueles são bons a odiar, bons, entre aspas. Depois temos os outros que são os bonzinhos, que são os criminosos. Coitadinho, ele praticou um crime, mas até é uma boa pessoa, porque o fim que ele prosseguiu com o crime até era meritório. Neste caso, ainda por cima, entrou por um campo que toda a gente considera menos claro, para ser simpático, que é o futebol, e toda a gente achou muito bem que ele fosse divulgar os e-mails de todas as pessoas. Ora, eu pergunto, se fosse o seu computador ou o computador da Sara, achariam tanta graça assim? Se as pessoas que vão para o café dizer pois, eles mereciam, são os criminosos, ainda bem que apareceu tudo nas redes, ainda bem que foi tudo divulgado, que eles vão ser punidos, etc, etc. Eu pergunto, se tivessem entrado no computador dessa pessoa que comenta e, por exemplo, divulgado um e-mail, uma fotografia ou outra situação qualquer que colocasse essa pessoa numa situação difícil familiarmente ou socialmente, se ele também achava a mesma piada. Pois. Claro que não. Claro que não. E nós temos de ter cuidado com estas histórias dos criminosos bons e dos criminosos maus. Não há criminosos bons, não há criminosos maus. Há criminosos, ponto final. Há pessoas que praticam crimes e que devem ser punidas por eles. Não há bons nem maus. Ora, nós não podemos tornar lícito, legal, se quiseres, para ser mais claro, alguém entrar no computador de outra pessoa. É um exemplo. Não pode ser, não é admissível ninguém entrar. É que não é mesmo. Aquilo que falou há pouco, o Dr. João falou há pouco em relação aos jovens, deles irem para os TikToks e verem outras coisas, eu creio que também é porque os jovens gostam muito e está muito hoje em dia, que é a era do instantâneo. Ou seja, eu vejo aquilo é espetacular naquele momento, pronto, estou satisfeita. E o direito civil vai um bocadinho mais além, ou seja, muitas vezes tem que ir, não é? Muitas vezes são coisas que não se resolvem, se calhar nos 2, 3 minutos a seguir, se calhar demora um bocadinho mais, se calhar é preciso mais qualquer coisa. Eu acho que acaba por ser isso, ou seja, aquilo que dá mais trabalho, que no fundo deve ser até aquilo que nos deve entusiasmar mais, porque se dá trabalho é porque nos vamos esforçar para fazer alguma coisa como deve ser, não é? Se for bom, claro, mas quando nós nos esforçamos para fazer algo mais, estamos a trabalhar também para o nosso futuro, porque estamos também a permitir os jovens hoje em dia vão ser os futuros homens e mulheres do amanhã, portanto eles também têm que perceber que não vivemos no instantâneo, o instantâneo não é bom. Prontos. Então acho que também acaba por ser o facto de não ter, como não é, eu fiz agora neste segundo e daqui a bocado já está resolvido, não é? Eles acabam por não se sentir tão atrativos, mas os jovens também têm que pensar no futuro. Claro. Nós temos que também pensar que vivemos todos juntos uns com os outros e temos que nos respeitar, não é? E isso deve ser a condição básica e isso também é um trabalho que é feito em casa. Não é? Pelas famílias, pelos pais, pelas pessoas que estão connosco, que é se nós nos habituarmos, não é? A respeitarmos quem está na nossa casa, não é? A respeitar a privacidade da pessoa, a respeitar a pessoa, nós vamos conseguir fazer isso quando saímos da porta para fora, não é? Porque geralmente a pessoa, o que é cá fora é o reflexo daquilo que a pessoa é dentro de casa, não é? Mais ou menos, em alguns casos. Tem certas matérias que nós, por exemplo, estamos a ouvir aqui que eu acho que devia ser ensinado nas escolas. Sim. Acho que seria importante criar esse bichinho. Se não me engano, há outros países, como por exemplo na Suíça, onde eles ensinam este tipo de matérias. Sim, claro. Tem que ser, repare. O problema aqui é que nós não podemos ignorar que estamos numa sociedade desestruturada. A família, por um motivo ou por outro, não tem tempo para os jovens. As escolas públicas, as privadas é outro mundo, mas as escolas públicas, tivemos o Covid, temos agora as greves, portanto, a estruturação que é dada pelas escolas também não é a melhor, infelizmente, para todos. Portanto, nós acabamos por ter aqui, acho eu, as instituições de referência, como as ordens dos advogados, por exemplo, e outras, de ter que assumir, na minha opinião, um papel na literacia. Temos que pegar nas coisas e ir falar às escolas, ir, se for preciso, falar nas associações, onde for necessário, para explicar a base da coisa, se me permitem a expressão, que é a base da sobrevivência social. O consumo imediato
a falta de paciência para algo que dure mais de 1 minuto e meio, que é o tempo dos Reels no Instagram, por exemplo, a falta de tempo para ler mais do que 3 linhas num post ou noutra coisa qualquer e a falta de paciência, têm que ser combatidas por explicar às pessoas o que é que são os direitos. Tem que ser. E tem que ser nas escolas, tem que ser onde as pessoas estão. E utilizar os meios que as pessoas veem. Não podemos continuar naquela lógica de eu sou a ordem dos advogados, tenho que ficar aqui no meu papel e não vou ao terreno porque sou muito superior a isso. Não, contrário. Se nós queremos uma sociedade mais justa, igualitária, em que todos se respeitem e que não haja estes problemas no relacionamento mais próximo, temos que ir à sociedade e utilizar os meios que as sociedades neste momento têm e colocam ao nosso dispor, como as redes todas que existem, as plataformas de streaming, para explicar. Doutor, estamos quase a terminar aqui o nosso bocadinho, se bem que dá vontade de ouvir mais. Tem que vir uma segunda vez, ainda não foi embora, já está convidado para o segundo. Mas que conselhos é que você daria a quem está a assistir ao programa e está a enfrentar por alguns litígios civis e desejam buscar justiça de forma eficaz? Que conselho é que daria? Simples palavras. Que conselho é que daria? Eu quase que iria para os princípios das religiões, ou seja, respeitem os outros como gostariam de ser respeitados e caso tenham dúvidas, consultem um advogado. E depois, e não me venham dizer que a culpa é o custo, porque o custo não é culpa. Quem não tem capacidade tem as juntas de freguesia, que muitas das vezes têm protocolos com ordens de advogados e que estão publicitados no Conselho Regional de Lisboa, e temos também a possibilidade do apoio judiciário através da Segurança Social. Portanto, esse é o conselho que eu daria. E é um ótimo conselho, eu acho. Doutor João, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer tê-lo. Tenho que ficar mais vezes para falar. É muito bom falar consigo e ficámos bastante esclarecidos. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo cá. Obrigado. Obrigado, foi um prazer ter vindo.